Olá pessoal, meu nome é Lamine Cissé, estudante da Universidade Federal de Paraíba. Temos uma vídeo aula da OSI que trata sobre a importância de EJA para o futuro da educação e trabalho na Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé. Nós temos como componente curricular educação e trabalho. Olá pessoal, meu nome é Lamine Cissé, estudante aqui na Universidade Federal da Paraíba. O tema da nossa vídeo aula de hoje seria a importância da EJA para o futuro da educação e de trabalho na Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé, onde temos como componente curricular educação e trabalho. Para tanto, temos o professor Jorge Fernando Hermida, que vai ministrar o tema. Olá, pessoal. Professor, tudo bom? Tudo bem. Obrigado, Lamine. Caríssimos aprendentes de Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Em primeiro lugar, eu queria manifestar a minha alegria de estar participando do projeto Africanidade, nesta ocasião, na qualidade de professor do componente Educação e Trabalho, e é por estes motivos que convido a todos vocês a participarem da nossa videoaula, que tem como tema central a importância da educação de jovens e adultos para o futuro do trabalho e da educação dos nossos países. Para tratar do conteúdo específico dessa temática, convido a meu colega de trabalho do componente Educação e Trabalho, o professor Roberto Veras, a realizar a sua apresentação e iniciarmos a debater o conteúdo do nosso componente. Olá, Lamine, professor Jorge, aprendentes, sejam bem-vindos. O componente Educação e Trabalho é muito importante para o tipo de intercâmbio que o projeto Africanidade está propondo. Há duas dimensões que é importante realçar. De um lado, há a relação que educação e trabalho tem e teve com processos estruturais e históricos que envolvem as nossas sociedades. De outro, a importância mesmo para o tipo de proposta que o projeto Africanidades traz, no que se refere à educação de jovens e adultos. Vamos trabalhar essas duas dimensões. Por que educação e trabalho está tão fundamentalmente relacionada com os problemas estruturais das nossas sociedades? Porque está na base do nosso passado colonial, está muito relacionado com os processos de exclusão social, de configuração de situações de extrema desigualdade social, exclusão da escola, exclusão das possibilidades de acesso a bens, a recursos, a serviços públicos. E por isso, educação e trabalho está profundamente relacionado com os problemas que vivenciamos no passado e atualmente. Mas também, educação e trabalho são chances, são possibilidades que se apresentam para que possamos superar essas dificuldades. Com um trabalho digno e com uma escola de qualidade, nós podemos criar, ao invés de um círculo vicioso, em que trabalho e educação aprofundam a desigualdade, ao invés disso, nós podemos constituir um círculo virtuoso, onde trabalho digno e educação de qualidade ajudam a superar as mazelas da sociedade. Em segundo lugar, a educação de jovens e adultos é uma oportunidade, como política pública, de ajudar as pessoas que foram excluídas da escola e, por isso, se encontram em situação, muitas vezes, de um acesso precário ao trabalho, de poderem voltar à escola e, a partir desta reinserção escolar, associada a novas ações públicas que ajudem a gerar novos empregos e novas oportunidades de inserção no mundo do trabalho, isso pode ajudar e muito a constituir aquilo que nós chamamos desse círculo virtuoso. Por isso, educação e trabalho é tão importante para o tipo de intercâmbio que estamos construindo neste projeto. Vamos trabalhar um pouco mais conceitualmente as noções de trabalho e educação. Comecemos pela noção de trabalho. Em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades, os homens e mulheres, para sobreviver,
precisam produzir bens, sejam materiais, sejam imateriais, simbólicos, para satisfazer as suas necessidades. E o fazem, produzem esses bens, a partir do que chamamos de trabalho. É uma atitude, é uma atividade que implica em transformar o meio no ambiente no qual nós vivemos, como seres humanos. Ao mesmo tempo, ao agir sobre o ambiente, a natureza, as coisas que nos envolvem, nós o fazemos sempre nos associando, estabelecendo relações, criando vínculos sociais, constituindo grupos, formando sociedades. Assim, nós temos uma dimensão técnica e uma dimensão social sempre associadas uma e a outra. As transformações que ocorrem na dimensão técnica, que diz respeito principalmente àquela ação sobre a natureza, têm implicações sobre as ações que nós desenvolvemos naquilo que se refere às nossas relações, aquilo que se refere à constituição da sociedade. Atuar sobre um e atuar sobre outro tem sempre implicações no sentido das transformações que a sociedade vive. As transformações, portanto, envolvem uma dimensão técnica e uma dimensão social. E o trabalho se encontra, portanto, no centro das mudanças, das constituições, das reconfigurações que as sociedades humanas vivem, as culturas que produzem. Uma outra dimensão importante a realçar no que se refere à noção de trabalho é aquilo que se refere aos sentidos últimos que o trabalho tem. O trabalho tanto envolve uma dimensão de realização, porque quando trabalhamos, nos afirmamos, nos dignificamos, constituímos a nós próprios como seres sociais, articulados, convictos, úteis e participantes da vida social. Portanto, o trabalho tem uma dimensão de libertação, de emancipação, de realização. Mas, infelizmente, na história das sociedades humanas, o trabalho também tem um sentido de aprisionamento. Também pode significar sujeitamento. Também pode implicar relações de dominação, onde uns mandam em outros, onde uns se apropriam do trabalho dos outros, onde uns obrigam os outros a trabalhar para si e para manter e preservar os seus privilégios. Assim, as sociedades se constituem hierarquicamente, estratificam-se e, dessa maneira, mantêm-se e reproduzem como relações de exploração e de dominação. E o trabalho, como um dos centros da organização e da dinâmica social, se apresenta sempre com essa dupla face: libertação, escravidão. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão, mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tão pouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faça a coisa e a coisa faça o operário. De forma que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, tudo que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Esse belo poema que vocês ouviram na voz de Lamine é de autoria de Vinícius de Moraes, poeta, cantor, compositor brasileiro, né, de muita importância na cultura do país, do Brasil. Queremos fechar este momento de abordagem
conceitual sobre a noção de trabalho com uma afirmação, a de que deve ser garantida a todo homem e mulher, em todas as sociedades, um trabalho digno, condições dignas de trabalho, um trabalho que o realize e que o afirme como cidadão. E quanto à noção de educação? Sobre a noção de educação, é muito importante observarmos que o fazer e o saber são duas dimensões que sempre estão articuladas. Não há saber sem fazer, nem há fazer sem saber. Educação e trabalho, portanto, estão associados, articulados e se influenciam reciprocamente na dinâmica social. Imagino que tenha feito minha opção por trabalhar na educação pelas boas mestras que eu tive quando criança. Então, já aos 14 anos, eu tive minha primeira experiência como professora. Nem entendia muito qual era a diferença entre professora e educadora, isso eu vim aprendendo depois nos movimentos. E uma outra coisa também que eu acredito que me ajudou a discernir foram minhas participações nos movimentos sociais. Eu percebi que as mudanças só virão se nós trabalharmos o lado da educação de um povo. A importância da educação na formação do trabalhador é que a escola deve ser o espaço no qual ele tem todas as informações que ele necessita para compreender que ele é uma mão de obra e que o Estado requer que ele seja uma mão de obra especializada, porque cada vez mais está aumentando o número de desempregados entre nós. E ele precisa de ter no seu currículo quanto melhor possível. Assim se processam a construção e a transmissão dos saberes, dos conhecimentos nas sociedades. Historicamente, em todas as sociedades, os processos de construção e transmissão de conhecimentos se fazem a partir dos processos educativos, que se realizam sobre a natureza, sobre as relações sociais, sobre as instituições, sobre a cultura, sobre todas as dimensões da vida em sociedade. Nas sociedades modernas, a escola exerce um papel muito importante, porque ela estabelece uma mediação entre aqueles processos mais espontâneos de geração e transmissão de conhecimento, de um lado, e aqueles processos de geração e transmissão de conhecimentos mais sistemáticos, de outro. E dessa maneira, atuam de uma maneira muito central, no sentido de organizar, de ajudar a organizar, de ajudar a estruturar a sociedade. Isso nos leva a uma outra dimensão do conceito e da noção de educação com a qual estamos lidando. Tanto quanto no que se refere ao trabalho, também no que se refere à educação, ela encerra pelo menos duas dimensões contraditórias. Ou seja, nós temos uma educação ou uma dimensão libertadora da educação, de um lado, assim como temos do outro uma educação ou uma dimensão opressora da educação do outro lado. A educação é opressora, ela aprisiona, ela contribui com o assujeitamento quando ela ajuda a reproduzir as estruturas de dominação, de opressão, de discriminação entre classes sociais, raças, gêneros. A educação é libertadora quando ela ajuda a compreendermos quem somos, onde estamos, o que fazemos. Quando ela ajuda a nos apropriarmos daquilo que somos como sociedade e poder, com isso, nos colocar numa perspectiva criadora, crítica
autoafirmada, emancipadora. Nesse sentido, a educação pode ter um papel muito importante na emancipação social. Por isso, que é importante que tenhamos, de um lado, trabalho digno, de outro, educação de qualidade, criativa e crítica, no sentido de, com isso, ensejarmos isso que a gente está aqui chamando de um círculo virtuoso que nos ajude a superar as mazelas históricas das quais falamos no início da nossa fala. Espero que agora tenha ficado mais claro o sentido da nossa videoaula. Estamos tratando sobre a importância da educação de jovens e adultos para os países que estão participando desse intercâmbio conosco, o Brasil. No caso, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde. A educação de jovens e adultos é uma política pública, é uma ação do Estado que visa corrigir distorções históricas, estruturais, distorções que afligiram essas sociedades africanas, latino-americanas, como as suas e as nossas. A educação de jovens e adultos é uma oportunidade para que pessoas que estiveram fora da escola ou que não puderam se inserir num processo de educação escolar possam, então, ter a oportunidade de se inserir ou de se reinserir num processo educativo e, dessa maneira, iniciar uma outra trajetória. Uma outra trajetória significa uma outra atitude. Se pensamos no sentido libertador do trabalho e no sentido libertador da educação, e pensamos que educação, trabalho e cidadania não podem se dissociarem, devem ser desenvolvidos como ação do Estado, como política pública e como ação da sociedade, então temos que pensar que se trata de uma nova atitude. Espero que vocês possam vir conosco neste processo que certamente vai levar a ensejar um círculo virtuoso. Muito obrigado. Caríssimos aprendentes, estamos chegando ao final de nossa videoaula. Por estes motivos, eu agradeço ao professor Roberto Veras pela sua participação e as considerações apresentadas a respeito da temática colocada como objeto de estudo. E agora convido a meu amigo Lanine para fazer a seguinte pergunta. Lanine, qual é a importância que a educação teve e tem na formação tua enquanto cidadão? Bem, me formei no colégio Unidade Escolar 23 de Janeiro, lá no meu país. E acreditando na educação, eu decidi vir para cá, tentar uma formação superior. Hoje sou formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente estou tentando terminar o meu mestrado em Direitos Humanos aqui na Universidade Federal da Paraíba. A educação sempre foi um recurso muito importante para mim, porque é a partir dali que eu percebo de que todos nós, por intermédio da educação, estaríamos em condições de sabermos quais seriam os nossos direitos e deveres perante a sociedade. E também é um recurso muito fundamental para que possamos compreender as nossas próprias sociedades. Lanine, muito obrigado pelas tuas palavras. Desta forma, damos por encerrada a nossa videoaula. Nos vemos na África. Tchau. Tchau. Meus irmãos, o projeto que nós participamos tem muita importância para nós. Então, pedimos para engajar profundamente, porque é um curso que pode transformar a consciência. Qualquer parte do mundo, pode ter uma educação, ninguém engana a voz. Pode ser do coitado, mas a partir do momento que pode ter uma formação, pode ser um ser completo, na qualquer parte do universo que vai. A mim tem incentivo a voz para estudar. Estudo é muito fundamental. Quem que estuda e tem a tendência sempre de dar certo, na qualquer parte do mundo que está.